para vocês terem apenas o que é, e os administradores gostam muito de lidar com esses conceitos de missão e de visão, o que nós, ao final de 6 meses de trabalho, suportados inclusive por uma empresa de porte mundial que nos assessorou, e que chegamos ao final dele com um modelo de governança, e com isso que nós chamamos da missão e da visão da Copa, da Secretaria da Copa na Bahia. Então a nossa missão é assegurar pleno êxito nas 2 competições, a partir desse esforço de coordenação de ações entre os entes federativos e a sociedade civil. Explicando rapidamente isso para vocês, é que o evento Copa é um evento essencialmente que se sustenta no regime de colaboração entre entes federativos. Não é um evento que vai acontecer pelo Estado, pelo protagonismo do Estado sozinho, ou da Prefeitura sozinho, ou da União sozinho. Não há como esse evento acontecer se Estado, Prefeitura e União não estiverem compartilhando juntos e atuando juntos no sucesso do evento. Aliás, esse é um legado, que eu chamo do legado institucional da Copa. Promover essa integração, fazer com que o Estado brasileiro, nas suas diferentes instâncias republicanas, se integrem, se organizem juntos para assegurar o pleno êxito. E a relação natural também com a sociedade civil. A gente sempre tem repetido que a Copa não é um evento de governo. A Copa é um evento de Estado, é uma tarefa de Estado, é uma tarefa de governo e sociedade. Tanto a empresa, as organizações de terceiro setor, todos interessados naquilo que nós chamamos da produção de externalidades positivas na Copa, precisam estar juntos, participando, atuando, opinando, criticando, de modo a contribuir para o sucesso do evento. E qual é a nossa visão como secretaria e visão de governo sobre a Copa 2014? É exatamente a de ser indutor de legados. Porque a Copa, ela compreende 2 grandes vieses, né? Níveis de abordagem. Um é a abordagem do espetáculo propriamente dito. Ou seja, a Copa é o espetáculo dos jogos. E esse viés do espetáculo é um viés muito da preocupação da FIFA, cuja participação do Estado é a participação de prover as condições para que o espetáculo aconteça da melhor forma. Então tem que ter o estádio, tem que ter ações de mobilidade urbana, serviços, instalações, equipamentos necessários para que a Copa aconteça bem. Mas essa é uma abordagem, como volto a repetir, do interesse maior da entidade organizadora, que é uma entidade privada. E qual seria então a do Estado? A do Estado é pensar no depois da Copa. Nós temos muito mais preocupação com o que vai acontecer no final dos jogos do que o que vai acontecer em 30 dias de jogos. Porque se não fosse assim, os amigos e amigas, se não fosse assim, seria até uma irresponsabilidade pública, quando eu falava daqueles grandes números. Imagina o que é o governo brasileiro aportando recursos da ordem de 20 bilhões de reais para um evento de 30 dias de jogos. Que, dependendo do que ele acontece em uma das 12 cidades, são 3 jogos numa cidade. Imagina o que é botar alguns bilhões de reais por conta de 3 jogos? Então, se fosse por isso, era para não fazer. Mas não é por isso. É porque a Copa, como essa avenida de oportunidades econômicas, sociais, culturais, ela possibilita àqueles estados que sediam, e ao próprio país, o que eu chamei de uma alavancagem. A possibilidade de um ciclo novo de crescimento, ou do fortalecimento do seu próprio ciclo, que aí sim ganha correspondência em fazer. Torna-se importante para o país realizar esses investimentos. Então a intenção é ser um indutor de legados, no sentido de uma Bahia que seja forte economicamente, mas cada vez mais justa socialmente e naturalmente mais sustentável. Essa é a essência da nossa proposição enquanto governo. Sempre há o grande empresário. E o grande empresário, ele de alguma maneira, ele se resolve. As grandes empreiteiras, as grandes construtoras, eles se resolvem, eles estão sempre na linha de frente das grandes obras. Naturalmente pela complexidade, pela necessidade dos fluxos de capitais, por todas as razões, né, que de alguma maneira explicam o fato de que na hora que for construir um estádio, não vai ser uma pequena empresa que vai conseguir conquistar essa obra, ou assim para uma obra de mobilidade urbana e assim sucessivamente. Por isso a gente tem que se preocupar
do empreendedor individual, sobretudo com essa nova iniciativa do SEBRAE, do governo brasileiro, de facilitar a formalização dos negócios, das pessoas que desejam, não é, se organizar, se estruturar nos seus negócios. Então, do empreendedor individual, o pequeno e o microempresário. E os que aqui frequentavam a Fonte Nova sabem que churrasquinho na porta da Fonte Nova e rolete de cana são elementos da nossa cultura. Mas da nossa cultura, quem sempre frequentou. Tá? E, portanto, como é que fica esse empreendedor? Porque ele não vai conseguir vender nas condições de higiene que hoje ele oferece. Nas condições em que hoje ele trabalha. Não vai ter espaço. Mas se o Estado for capaz de ser indutor, de fomentar, de apoiar esse empreendedor, para que ele desenvolva novos hábitos na higienização, na preparação, nos equipamentos, na inovação de equipamentos que podem substituir os atuais, e existem recursos para isso no Estado brasileiro e na Bahia, recursos destinados a processos e produtos inovadores para a Copa de 2014. Então, incentivando o empresário a fazer isso. Aí ele pode ter o seu espaço, e deve ter o seu espaço, que a gente chama de seu lugar ao sol. Então, desde esse pequeno empreendedor, do cachorro-quente e tal, ao grande empreendedor, a Copa oferece um ciclo variado de oportunidades, sobretudo nas áreas da construção civil, dos alimentos e bebidas, da parte de hospedagem, hotelaria, dos serviços em geral, da tecnologia de informação. Essas são áreas onde se destacam as enormes e múltiplas oportunidades que a Copa vai trazer para todo o país. Tanto assim, no caso da Bahia, nós temos aqui apenas alguns destaques. A Bahia possui estrutura de suporte para comércio internacional, temos nos apoiado nela. Estive há cerca de 15 dias atrás visitando a China, fui a Xangai, fui a Pequim e saímos de lá com um pioneirismo do nosso Estado, instalando o primeiro escritório da Copa fora do Brasil. Nós temos hoje, professora Tânia, em Pequim, no espaço da Apex, que é a agência de comércio exterior vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, um escritório da Copa da Bahia com o propósito de prospectar, de identificar investimentos, investidores, tecnologias que nós desejamos trazer para o nosso Estado por conta do negócio Copa. Então, há uma estrutura nesse sentido em funcionamento. Nós temos parcerias com agências financeiras. O Estado é um Estado em situação de equilíbrio. A Bahia pontua no Nordeste como o Estado com o maior PIB nordestino e, portanto, é um pouco a locomotiva do Nordeste. A Bahia cresce a taxas asiáticas, é um Estado, portanto, que traz a atratividade, não é por outra razão que vem sendo objeto de manifestações de diferentes órgãos, reguladores e outros fomentadores de investimento no mundo inteiro. O Nordeste já não é mais esse Nordeste. Aliás, a propósito dessas notícias dos últimos dias, depois do resultado eleitoral, em que uma pessoa de São Paulo resolveu fazer um ataque virulento, um ataque agressivo aos nordestinos, é bom observar isso. Quer dizer, na verdade, o Nordeste não é aquele Nordeste que talvez ainda esteja no imaginário de algumas pessoas, que se traduz nesse tipo, inclusive, de comportamento. Nós estamos falando da região brasileira que está crescendo, em média, superior ao Sudeste brasileiro, que vendeu em 2009 25% das motocicletas no Brasil. Mais do que vendeu todo o Sudeste junto. Portanto, nós estamos falando do local de um vetor de desenvolvimento nacional, ainda, sem dúvida nenhuma, sofrendo as consequências das assimetrias no nosso país, das assimetrias regionais do nosso país, mas que é um vetor de desenvolvimento que precisa ser enxergado por essa nova ótica. O Nordeste hoje é lugar de investidor e vem atraindo cada vez mais importantes investidores para essa região do país. Na Bahia, nós temos um modelo regulatório, que é um modelo regulatório de parcerias público-privadas,
mais avançados do Brasil, é aquele que hoje está em operação na própria Arena Fonte Nova, é uma parceria público-privada, a Arena Fonte Nova, mas em outras obras do Estado da Bahia, de infraestrutura do Estado, que facilita a atração de investidores, não é? Para a Bahia é uma política de Estado. Nós temos um novo cenário político importante, não no sentido de politização do tema, mas de dizer que nós já superamos aquela fase de que para empreender na Bahia precisava pedir licença, não é? Tinha que ser amigo do chefe. Não há mais isso, ou seja, a Bahia é hoje um Estado democrático de direito para todos aqueles que queiram empreender, e isso é um elemento importante da nossa política. Temos um mercado doméstico em expansão, disponibilidade de matéria-prima, instituições educacionais com capacidade de apoiar esse processo, né? Tanto públicas quanto privadas, enfim, centros de referência e desenvolvimento tecnológico, como é o caso do Cimatec. Inauguraremos o nosso parque tecnológico agora, portanto, temos mais um ente, uma instituição de apoio, né, ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e de oportunidades de inovação. E aí chegamos aos nossos chamados projetos prioritários. É claro que a Copa não se resume à arena, a turismo e mobilidade. A segurança, a cultura, a saúde, a educação, todas essas dimensões serão tocadas de uma forma ou de outra. Mas do ponto de vista da sequência das principais intervenções e projetos, a gente destaca sempre esses três, seja pela emergência dos investimentos, seja pela consequência também de oportunidades. Está aí uma projeção da nossa nova arena. É uma arena, como disse, multiuso, uma área de 121 mil metros quadrados, com capacidade para 50 mil, mas que pode ser adaptado para mais de 50 mil, porque nós temos esse partido arquitetônico que deixou a ferradura aberta, lugar em que se pode acrescer mais assentos, dependendo dos interesses do Estado. O que não é nenhuma novidade, dizer assim, mas isso não é improvisação, como costumam dizer os baianos, né, me perdoe, vai ser um cacete armado, é assim que os baianos falam, né? Faz um negócio assim, improvisado lá e tal. Não, não é. Hoje, as arenas mais modernas do mundo funcionam assim. Elas são mais compactas, mas elas podem ser ampliadas. Acabei de visitar, no meio do ano, o Complexo Olímpico de Londres, e o Estádio Olímpico de Londres para 2012 tem 80 mil lugares. Quando terminar os Jogos de Londres em 2012, cai para 29 mil. São 50 mil lugares, todo o anel superior, que é desmontado, ele é modulado, e é desmontado e vira um estádio em um outro lugar, em um outro estado. Então, essa possibilidade de customização, de adequação, passa a ser algo comum. Aconteceu agora na África do Sul. Vocês que assistiram jogos em Cape Town, Cidade do Cabo, em Durban, ali tinham 16 mil assentos modulados e no outro 12 mil assentos modulados.